Bom dia. Vou começar a mostrar o que a gente viu lá no gastrão. Na verdade, eu escolhi o que foi mostrado muita coisa e eu acabei escolhendo o que o que eu achei de diferente. Opa. Aqui no bloco de esôfago, eles tiveram uma mesa de refluxo que abordaram vários temas. Entre eles foi abordado o tema da recidiva, onde foi dito que mesmo na disfagia quanto na recidiva dos sintomas, quando a válvula é desfeita, é importante que você faça de novo uma avaliação pré-operatória, com manometria, pH-metria e ED, que você estude bem o caso antes de indicar uma reabordagem. Apesar de ser mais difícil, hoje o padrão ouro é considerado a reabordagem por laparoscopia. Não tem mais a necessidade de converter esse tipo de cirurgia. É possível utilizar a via laparoscópica, porém já foi comprovado que ela tem uma maior morbidade. É uma cirurgia que vai ser mais difícil, às vezes você vai precisar usar grampeador para separar a válvula, desfazer ou redissecar o hiato. Mas a indicação hoje é por via laparoscópica. Eles discutiram também usar ou não usar prótese nos hiatos com pilares finos ou muito destruídos. Os trabalhos mostram que tem uma menor recidiva quando você usa prótese, porém também tem um índice importante de disfagia no pós-operatório desses pacientes e um maior número de complicações a longo prazo. Então eles mostraram lá bastante casos de intrusão da prótese para dentro da luz esofágica, que acaba ficando uma coisa difícil de você resolver. E a reoperação depois de você colocar uma prótese também é bem complicada. Então eles acabaram, não falaram isso especificamente, mas acabaram mostrando mais problemas e complicações do que benefícios no uso da prótese no hiato. Então tem que ser indicado com bastante parcimônia. Teve também uma outra discussão sobre grandes hérnias paraesofágicas, onde o que eles comentaram foi a dissecção do saco herniário, puxar todo o estômago de volta para a cavidade abdominal e fazer um fechamento do hiato com cuidado. Também comentaram sobre prótese e tudo, mas com as mesmas ressalvas do que eu acabei de falar. O que teve de bem diferente mesmo foi o Demister. Pode falar, Dr. Sagani. Discutir um pouquinho? De repente fazer algum comentário ou alguma pergunta meio específica sobre a recidiva. Ainda tem muitas discussões, né? Esse negócio de uso de prótese, tem alguns ainda que mantém, né, Eva? E outros não usam. E a maneira de usar prótese também é interessante, porque tem uns que fazem 360 graus. Só atrás. E tem outros que usam só em cima dos pontos, em cima do hiato, né? Aqueles dois pontos. Tem uns preconizam as próteses orgânicas, né? As próteses aquelas próteses que reabsorve. E tem uns lá que ainda usa prótese normal e diz que não dá nada, né? Não sei quem é que falou, não lembro quem foi que falou que ainda usa essas próteses que existem, Prolene. Em relação a essas hérnias grandes, o que foi dito é o seguinte: primeiro, não existe aqueles esôfago curto. Pelo menos lá ninguém sempre puxa. Porque tem, por exemplo, o cara lá de Goiânia, lá, o Áureo, ele alonga com aquela técnica de Colles, alonga o esôfago e faz a válvula e tal. Mas todos os outros disseram que não tem, que nunca viram.
O que precisa nesse caso é soltar bem o esôfago no mediastino, que ela desce. Tá? Porque se deixar tensão, ela recidiva. Também o fechamento do hiato, não fechar só por trás quando é muito grande, porque aí pode angular o esôfago, então eventualmente um ponto na frente também, né? E o índice de recidiva é muito grande mesmo. Não deixar sobre tensão, então os vasos breves, solta, não solta, então ninguém solta todos, e também não diz que não precisa soltar, então é caso selecionado, que tem que soltar. Se ficar tenso, tem que soltar os vasos breves, vasos curtos. Eu discuti um pouquinho com o Rubens Salum, e o que nós temos, o que acontece muito no pós-operatório, o paciente ter náuseas, ter vômitos, e isso ser um dos fatores de recidiva precoce, né? E se o paciente continuar com náusea, vômito no pós-operatório imediato, isso é bom você reaver imediatamente, porque pode ter problema. Anestesia, isso é importante nesses cuidados. Mas eu falei que nos últimos 3 ou 4 casos eu fiz gastrostomia, nesses casos de grandes hérnias paraesofágicas. E um dos casos eu peguei ontem, o senhor Jaime, um radialista aqui de Laranjeira, era uma hérnia enorme, e ele está muito bem. Fizemos a válvula e a gastrostomia. E o que eu percebi no Jaime e num paciente aqui de Corbélia, uma senhora obesa, assim, com uma hérnia enorme, assim, ela é de uma família muito rica ali eu esqueci o sobrenome. Odete, não sei o que. Odete. Eu fiz a gastrostomia. O que acontece é o seguinte, que você faz a gastrostomia e deixa aberto na primeira semana. Então, e o que acontece é que quando a paciente tosse, faz esforço, sai um jato de ar assim da gastrostomia, tá? Então aquilo eu acho que era um prenúncio que poderia ter uma distensão gástrica. E essas pacientes, normalmente quando a gente puxa o estômago é um estômago morto, estômago mole, estômago já parece que a musculatura e o nervo são afetados e eles não têm muita peristalse. Então eu acho que isso pode eventualmente ser uma das causas. E também ninguém falou sobre piloroplastia, mas são coisas que eu acho que pela alta incidência de recidiva e pela dificuldade de tratamento cirúrgico, e também pela opiniões extremamente variadas, eu acho que é um campo que tem como se pensar em melhorar, né? Esses casos, eu acho que são obrigatórios mesmo, o raio-x de esôfago, estômago, duodeno, esses casos de hérnia grande, né? Não só a manometria, a pH-metria, mas o raio-x é muito importante para traçar a conduta já no... Hein? Nas recidivas é muito comum, eu acho, né? Nas recidivas é muito comum, e eu acho que a piloroplastia, que ninguém falou, eu também fico pensando assim, se não é um caso aquele de distensão gástrica, náusea e recidiva, sabe? E o tempo de esvaziamento fica demorado. Então são coisas que eu acho que a gente tem que pensar em cima disso e de repente criar uma rotina nossa, ou de repente fazer um padrão. Quando eu falei da gastrostomia para o Rubens Salum, ele ficou assim muito interessado, e o comentário foi o seguinte, que antigamente, há muitos anos, quando a gastrostomia e a fixação do estômago na barriga era um dos tratamentos da hérnia, a fixação do estômago e a gastrostomia. E dentre essas técnicas dessas hérnias paraesofágicas grandes,
eu não lembro com quem que era mesmo, mas teve um lá que falou que ele sempre fixa o estômago na parede do abdômen. Eles fixam, né? Eles fazem a hiatoplastia, faz cirurgia toda e fixa o estômago. E teve umas perguntas lá se não valia a pena fixar o fundo ali no pilar, assim, para evitar a recidiva. E o comentário eu não lembro muito bem o que foi falado, mas também em cima do muro. Bom dia a todos. Eu falando dessa fixação, essa gastrostomia, então teve uma paciente, são casos assim pontuais, mas teve uma paciente que foi feita uma gastrostomia, ela ficou ótima, era uma recidiva de uma hérnia, só que ela fez um encarceramento, um pedaço do fundo do hiato que ficou apertado. Foi fechado o hiato, mas mesmo assim migrou o fundo e recidivou, mesmo com gastrostomia. E outro caso é um paciente do seu Nelson, da Pieve. É uma recidiva de uma recidiva. Hoje o paciente é um paciente que até está dormindo sentado, tanto refluxo que ele tem. É um paciente complicado, ele teve reoperação, quase necrose do fundo, e o Ricardo que operou. Então, nesses casos de recidiva, que abordagem fazer? Talvez uma possibilidade desses pacientes é fazer uma gastrectomia com uma anastomose em Y, né? Seria uma correção. Então, esse comentário é muito importante. A gastrostomia em si não evita. Por que foi abandonada a fixação do estômago? Porque muitos colegas não mantêm a fixação do estômago na parede e também não se faz a gastrostomia. Por que esse processo foi um processo antigo e hoje quase ninguém fala, né? Há alguns antigos que mantêm a fixação e a gastrostomia não se faz. É porque o comentário é que não segura, não é? Ao longo do tempo ela recidiva mesmo, né? Eu fiz 2 casos. Um caso eu fiz de propósito porque não tinha jeito. A paciente tinha o estômago, ela tinha encarceramento intermitente. Ela entrava, passava, às vezes vinha aqui na clínica, a gente tinha que passar uma sonda nasogástrica, esvaziar, o estômago voltava, ela ia e voltava. Mas essa paciente tinha uma cirrose e tinha hipertensão portal. Então não tinha como abordar o hiato, porque tinha varizes e tal. Essa paciente foi o primeiro caso onde me despertou a possibilidade de fazer gastrostomia e fixação do estômago dentro da barriga. Essa senhora, eu só fiz isso. Eu só puxei o estômago, primeiro que era uma senhora bem velhinha e cirrose. Então, fixei. Faz alguns anos eu encontrei a mãe. Então, o problema dela era a hérnia, não era o refluxo dessa senhora. Tá? Teve um caso do Mauro, um paciente do Mauro, um amigo dele lá de Foz, que veio com a hérnia encarcerada e que estava necrosado, quase necrose o estômago. Assim, o estômago ficou, não sei, foi no Salete. Que o estômago ficou assim, eu falei, nossa, isso aqui nós temos que fazer um second look, e o Mauro ficou fazendo endoscopia quase todo dia para saber se o estômago não ia perfurar. Ele já tinha feito uma hérnia e a hérnia recidivou, só que não foi uma recidiva grande, foi aquela que estrangulou e aquele fundo gástrico entrou e chegou em abdômen agudo. Até no dia que chegou aqui, aliás, não foi nem recidiva, foi uma recidiva pequena. Ele fez uma atonia gástrica. Aí eu falei para o Mauro, enfia uma agulha no estômago e tira da urgência. Aí, à noite tirou, no outro dia de manhã já estava o mesmo quadro e eu operei no outro dia. Acho que a Marcele lembra. O Mauro lembra, né, Mauro? Com que a gente enfiou a agulha no estômago, esvaziou, tirou a pressão, tirou a isquemia. Aí nesse caso o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Reduzi a gastrostomia, a hérnia, fixei o estômago na barriga e gastrostomia, e o Mauro fez uma sequência de endoscopia. Esse paciente com certeza deve ter voltado com refluxo.
Só que não está fazendo mais encarceramento, não sei. E teve essa Odete que era tal, e eu não fiz a válvula anti-refluxo. Porque era super obesa. Essa senhora, inclusive, eu estou pensando em fazer um sleeve nessa senhora. Que ela reduziu e fizemos uma gastrostomia e fixação no estômago, ela tem refluxo. Ah? Piora, né? Mas a gente fechou o hiato, então eu não sei. Ou fazer uma outra técnica. Tá. Bom, isso esses casos de recidiva e tal. Agora, quando tem recidiva do refluxo, várias recidivas, e o hiato fica praticamente inoperável, aí sim, fazer uma gastrectomia e um Y de Roux. Aí sim, quando o problema é refluxo e não tem como fixar, trazer o estômago para dentro, a cavidade abdominal e fazer a válvula, aí acho que várias recidivas, o Y é interessante. Uma das maneiras de evitar o refluxo, uma das principais fatores, não é só a válvula, Nissen, tal, é o esôfago abdominal. Então você tem que soltar bem o esôfago, trazer o esôfago para dentro da barriga, né? Uhum. E deixar um segmento que aí a pressão abdominal comprime o esôfago, né? Então é nesse sentido. E nós tivemos assim aquela fase inicial da... Bom, vocês imaginem que a gente já acompanhou uma época que operar hernia de hiato era uma coisa excepcional, né? A gente operava só por cirurgia aberta e era uma coisa lá, uma ou outra. Na minha época da residência, acho que foi muito raro. Então, depois com a videolaparoscopia começou a ficar fácil e houve aquelas indicações muito grandes assim para qualquer, né? Começou a indicar porque a cirurgia ficou fácil. Mas eu vejo hoje na endoscopia, por exemplo, para eu indicar, viu, Gustavo, às vezes você pergunta se é dúvida na hernia de hiato porque você é mais próximo, você é Dorian, e a gente tinha que fazer uma avaliação, porque eu tenho indicado muito pouco cirurgia com o advento do inibidor de bomba, entende? E eu tenho medo disso porque a gente na endoscopia vê, vai falar, mas eu queria só comentar do que a gente encontra na endoscopia. Porque a endoscopia a gente vê hoje, ontem mesmo, não sei se foi o Sagai ou o Tomás, que viu a Flávia e a dona Jaci, a mãe e a filha, foi você? Você viu a hérnia daquela mulher? Olha, para entrar naquele esôfago, para entrar no estômago, foi difícil, e toda vez que ela vem, ela diz que tem um problema. Ela ficou meia hora falando com o Hilton, para a gente poder fazer a sedação. E aí, quando fizemos, eu tive dificuldade para entrar e tal, e eu não lembrava, porque fazia tempo que ela não vinha, mas ela tem um esôfago dentro do tórax, né? Você viu? Tudo migrado, e a gente tem visto vários casos assim de como... Eu já não escrevo, Ivan, eu só ponho anti-refluxo e fico quieto, porque você descreve, desgarrou e tal, eu nem escrevo, porque às vezes eu crio uma expectativa no paciente, eu nem falo, nem descrevo, eu nem ponho, porque eles ficam daí questionando com o médico, sabe? Só por isso, quando é paciente nosso. Uhum. E o Ivan descreve bonitinho, eu acho legal, mas só que eu fico até nem descrevo. Eu ponho anti-refluxo, nem ponho que está competente, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Porque é um grande número de pacientes que tem lá aquela prega que soltou, né? E a hérnia paraesofágica que subiu, e a gente vê muito. Então, nós temos um número ali para ser analisado, precisamos pegar alguém com vontade, tem mais de 1000 casos, todos fotografados, analisados, guardaram a foto, para a gente reavaliar a correção de hérnia de hiato. Mas a gente vê na cirurgia que, quando é uma cirurgia de controle, está bonitinho, daí você vai fazer no outro ano, você vai vendo que a hérnia vai subindo e vai complicando a coisa. O paciente, hoje, eu indico, aquele paciente que está realmente, não tem jeito. O Nelson foi um complicado que eu indiquei, esse outro paciente. Então, quando eu indico hernia de hiato, toma cuidado, porque o paciente é um paciente que complicado, porque eu não indico. Se eu conseguir manter o paciente com dias alternados, 2 vezes por semana inibidor de bomba, eu mantenho. Se o paciente não suportar, daí eu indico, porque eu tenho essas complicações que deixam a gente, sabe, meio com pulga atrás da orelha. Alguém tem mais algum comentário? Não? Uma outra coisa interessante que teve foi o Tom DeMister, que ele é do USC Medical Center de Los Angeles, e ele está estudando muito a sequência do refluxo ao adenocarcinoma. Então,
ele falou que esse slide foi muito interessante, até tirei uma foto, que o refluxo causa dano no epitélio escamoso. Isso leva a uma mutação no BMP4 e a mucosa da camada basal acaba fazendo uma metaplasia em mucosa cárdica. Essa mucosa cárdica com a lesão repetitiva do ácido pode ir para dois finais. Um é uma mutação benigna, que é do SHH, que é o da mucosa oxintocárdica, que não tem progressão para neoplasia. A outra é uma mutação alternativa no COX-2, que leva a metaplasia intestinal, ao Barrett, e com várias outras mutações, evolui para o adenocarcinoma. O que ele estava mostrando que é novo, é que ele diz que os pacientes que têm um refluxo ácido forte, com pH menor do que 2, tendem a fazer mutação para mucosa oxintocárdica. E pacientes com uma lesão menor, como um refluxo com pH em torno de 3, tendem a fazer metaplasia intestinal e Barrett. Ele comentou que um dos fatores para isso acontecer é que esse paciente aqui com refluxo muito ácido, eles são operados logo. Você vai lá, o médico vê, ele tem lesão grande, vai lá e faz uma válvula. Enquanto esses pacientes com refluxo mais fraco fazem tratamento clínico, fazem acompanhamento irregular e acabam tendo uma exposição prolongada ao ácido, evoluindo para metaplasia intestinal. Ele também, então ele está indicando bastante cirurgia, uma coisa que está indo contra o que está vindo do outro lado. Então ele está indo contra a maré. E outra coisa que ele comentou também é sobre o LINX. A Dori tinha comentado no congresso que ela foi lá na Austrália, que eles estavam usando isso no esfíncter anal. E agora o Demister está mostrando que ele está usando isso no esôfago. Então isso aqui são ímãs, né, que eles ficam juntos um do outro, com uma tensão, e dentro tem uma cordinha elástica. Então eles colocam aqui um esôfago mostrando o refluxo. Então por laparoscopia é colocado esse dispositivo ao redor da junção esôfago-gástrica, e ele impede o refluxo, porque ele fica contraído, e como ele tem esse elástico dentro, quando o bolo alimentar vem, com a força da musculatura esofágica, faz com que ele abra e o alimento passe. Mas também, isso é novo, isso é coisa que ele está estudando, assim como isso daqui, não é uma verdade já. Ele está mostrando no congresso, a literatura ainda é pequena, não é para a gente sair indicando e falando isso para os pacientes. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Demister? Não. É que essas coisas aí de ímã, tudo que prótese um pouco diferente se põe no corpo, ela vai durar um período, na minha opinião, né? Vai fazer fibrose, vai fazer um monte de coisa, e isso aí é brincadeira isso só. Isso aqui é coisa que a gente tem que esperar para ver, né, Dr. Mauro? Tem que ter série maior, ele tem que provar, a gente tem que ver quais são as complicações, porque isso aqui pode erudir pro esôfago, isso aqui pode subir. Já pensou isso aqui, ó? Daí quando você vai fazer endoscopia tem um barretão aqui embaixo e o negócio colarzinho aqui em cima. Então tem que ir com calma com essas coisas novas. Então, eu acho que das coisas que valeu a pena no gastrão foi o Demister. Demister eu vi assim duas opiniões de dois grupos de grandes esofagologistas. Eu tentei ouvir as opiniões e alguns ficaram horrorizados com a nova teoria dele e o novo tratamento. E outros ficaram assim, falaram, nossa, a única coisa de bom e de novo e realmente uma coisa revolucionária foi o Demister. Então, além disso que o Ivan falou, o que o Demister falou assim, que eu achei assim, no primeiro dia, não sei se você assistiu, que a válvula, o esfíncter inferior do esôfago, então ele é o que criou essa pH-metria, né? Esse índice. E tem de 2 a 5 centímetros o esfíncter inferior do esôfago. E o que acontece é que uma das causas da hipotonia desse esfíncter, ela acontece progressivamente, porque os pacientes
comem demais. Aqueles pacientes que comem demais, o que acontece? Essa parte aqui vai esticando para cá e vai esticando. Então, ele vai, o esfíncter aqui ele vai encurtando, porque o estômago vai abrindo e o estômago vai crescendo, e o esôfago inferior ele vira estômago. Os centímetros finais vai laceando e vira. Então, o esfíncter vai ficando curto e aí depois ele fica incompetente, fica hipotônico e incompetente. Então, uma das causas, lógico que tem os pilares, o ângulo de risco, tudo isso, mas a causa que ele acha assim, que ele estudou tal, é que invariavelmente nos pacientes que têm hipotonia, ele tem o esfíncter mais curto. Então, daí que ele fez ele desenvolveu essa argola exatamente para ajudar esse esfíncter inferior a conter o refluxo, né? Aqui tem os ímãs, né? Então, na hora que a pessoa vai comendo, o ímã vai, né? O peristaltismo empurra, ele abre. E no refluxo, mesma coisa. Eles ficam aumentando a pressão. Então, ele tem uma pressão X lá que ele mostrou lá. Tá? E o que ele disse, um prego, o que ele indicou nesse ímã aqui, nesse anel, é que é indicado exatamente nas esofagites, com pequenas hérnias, né, com casos assim, que tem anatomia boa, tudo bom, mas que tem esse problema da hipotonia do esfíncter e do refluxo. Então, esses casos, ele coloca isso aqui. E ele acha que isso aqui é o grande assim, sacada, é uma cirurgia muito simples, coloca e evita o uso de inibidor de próton, e também vai evitar futuros cânceres, futuros problemas. E os casos maiores, não, os casos maiores aí fazia as técnicas normais, né? Então, que ele permite que o bolo alimentar passe ali, porque é um ímã com um elástico dentro, tudo. A pressão negativa, ao contrário, a contrapressão também pode abrir o anel e permitir. Então, aí que é a vantagem. Então, é isso. Então, deixa eu completar meu comentário. Tem que comentar meu comentário. Que o grande problema da válvula de 360 graus, ele mostrou, grande problema o que é? Disfagia, né? Porque se você apertar muito, mas a dificuldade de arrotar e vomitar e os gases não saem. Então, o grande problema é os gases e a dificuldade de arrotar. E esse paciente, ele simplesmente aumenta. Então, se o paciente tem muitos gases, ele arrota. Ele vomita. Então, é exatamente isso. Ele aumenta a pressão ali. Quanto que é a pressão do esfíncter inferior do esôfago normal? Sorteio, bom dia. Para você. Então, isso aqui, a pressão dele, ele fica na faixa normal. Ele não deixa ser a menos de 10. E ele também não aumenta acima de 30. Não sei se você entendeu. Então, a pessoa arrota, vomita e tal, e tem um esfíncter normal. Se ele comer demais, vai ficar arrotando, vai vomitar. E se ele, mais no estado fisiológico, ele não tem refluxo. Então, ele acha que isso aqui é muito fisiológico. O Ivan já vê outro lado. Pô, essa válvula vai migrar, vai dar barra, vai dar isso, vai dar aquilo, tal. Eu acho que, tecnicamente, não é tão fácil assim que o Temício fala, coloca e resolve o negócio para o resto da vida. Eu acho que eu acho exatamente que a gente tem que isso. esperar para ver. Agora, essa sacada dele, eu achei genial. Porque, em condições normais, você não vai ter refluxo. E também não vai ter aquelas complicações de uma cirurgia a Nissen. Né? Então, não sei, eu trouxe aqui esse comentário e eu achei muito, muito interessante mesmo. E outra coisa, porque é o seguinte,
a hérnia de hiato é o seguinte: antigamente operava só em casos complicados. Depois que veio a vídeo, começou a operar todo mundo. E agora viu que as hérnias recidivam em 7, 10 anos, essas válvulas totais recidivam. As válvulas parciais recidivam antes do refluxo. 3 anos, 5 anos já recidiva. O Linde recidiva os refluxos. E o Nissen recidiva em 7 a 10 anos. É verdade isso? Então, por isso que o pessoal está cada vez menos. O Mauro está percebendo isso e está indicando menos. Mas o Demister é o contrário, né? Ele acha que... Ele está querendo voltar a operar mais. Querendo operar mais. Só que ele está sugerindo operar mais, mas com uma técnica de anel. Só um comentário. Só a luzinha. Quando vai fazer um exame de estômago, a gente diz que tem hernia de hiato, né? Mas a gente diz para quê? Para vocês se orientarem que às vezes o sintoma é refluxo e não aquela famosa gastrite que para mim é dispepsia funcional e não tem nada a ver. Então a gente descreve a hernia de hiato não para operar, mas para que vocês se baseiem que há um refluxo, que às vezes a paciente, que você muda o diagnóstico, né, e muda a conduta clínica, né, não cirúrgica. Não é porque a gente descreveu hérnia, vamos operar todo mundo. É nesse sentido. Isso que foi comentado é bem interessante, porque conforme foi aumentando o volume de cirurgias, não só se viu que as cirurgias não davam certo, como se começou a descobrir mais doenças motoras do esôfago. Porque a atenção toda ela era antes com o esfíncter, achando que o problema era só de esfíncter. E aí se começou a se ver que não é só o esfíncter. O esôfago como um todo começou a ser estudado. Então, eu acho que essa evolução que a cirurgia acabou trazendo para a fisiologia esofágica foi uma coisa muito fantástica, porque antigamente só se achava, o problema é de esfíncter, vamos lá, vamos consertar o esfíncter. Mas e o corpo do esôfago? Como é que funciona? E a parte superior desses pacientes? Que a gente começou a ver que operava, tudo bem, não tinha mais refluxo, mas ele não conseguia deglutir. Então não era só o esfíncter o problema, né? Conversando com, eu sempre falo com a Doriane, né, que nos congressos que a gente vai, nos e-mails e nos artigos que a gente recebe, a gente vê que o ânus e o esfíncter inferior do esôfago, eles andam em pesquisa, parece que um copia coisa do outro. Sempre comento com ela, porque essa mesma prótese, quando ela falou no trabalho dela, falou, olha, isso está sendo feito no esôfago, tal, né? Comentei com ela. O Durasfer, que estava sendo injetado no esfíncter, né, esofágico superior, agora estou injetando, né, aquelas esferas, né, para tentar melhorar a contenção do esfíncter inferior. Então, existe uma pesquisa bem paralela entre os dois. Essa relação, né, a gente tem observado. E uma coisa assim importante com relação a essa tecnologia de usar próteses, órteses nessa região é a capacidade de a gente resolver com mínima invasão. Hoje em dia, a gente vê que a cirurgia, a medicina quer ser menos invasiva possível no doente, né? Porque quanto menos invasiva você for em termos de dissecação, em termos de lesão, mais chance você tem de preservar a fisiologia. Só um comentáriozinho em cima do Zorteia, é que o Demício falou em cima disso também. Ele falou assim que quando você coloca esse anelzinho e dá um problema, ele é muito fácil de tirar. Vai lá e tira. Então, eu estou vendendo a ideia do Demister. Então, também ele tem essa função e também é muito mais fácil reoperar e tirar esse anelzinho do que reoperar um Nissen, né? Tem um paciente, aquele pretinho, aquele moreninho que não segura nada. Tem 100 e poucos quilos lá, aquele senhor. Sabe qual é? Lembra dele? Eu pensei nele agora, porque esse anel aí, de repente, se usaria nele. Porque não, isso esse cara não segura, ele tem não tem músculo nenhum, não tem como fazer cirurgia nele, né? Para segurar a incontinência dele. De repente, esse tem indicação, né? Será? Pensar nesse aí, usar. Ele aceitaria, porque o cara vive ruim, vive mal, né? Vive uma vida ruim.
Bom, no estômago, o bloco do estômago foi bastante direcionado para tratamento paliativo do câncer gástrico. Que teve de interessante que teve uma mesa onde eles compararam a gastrectomia paliativa com a septação gástrica e com a gastroenterô. Então, a conclusão final que eles chegaram é que sempre que possível, a gastrectomia é uma melhor paliação. Se o tumor não for possível de ser ressecado, se tiver invasão do tronco celíaco, está muito grudado, você não vai conseguir separar, eles compararam a septação gástrica, que é a realização de uma septação com grampeador e uma gastroenterô em Y aqui, na parte de cima, meio separando em duas cavidades, com a gastroenterô simples. Os trabalhos não mostram muita diferença, não tem nada que seja conclusivo, mas o pessoal lá puxou mais a sardinha para o lado da septação gástrica, que é a conduta do serviço no Hospital das Clínicas. Mas, sempre que possível, gastrectomia. Depois o Cláudio Bresciani foi falar sobre tratamento paliativo também. Ele falou a mesma coisa, só que a conclusão dele foi que sempre que possível, esses pacientes devem ser tratados por laparoscopia. Tanto a gastré paliativa quanto a septação ou gastroenterô devem ser feitos por laparoscopia se possível. Nos pacientes onde o estadiamento pré-operatório já mostra sinais de carcinomatose, com espessamento do peritônio, com o mental cake, então ou ascite muito volumosa, que se sabe que tem um prognóstico em torno de 2 a 3 meses, esses pacientes, o melhor tratamento é a prótese endoscópica. Tentar passar uma prótese para tratar. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi. Quanto por cento nós vamos ter de cirurgia aberta daqui 10 anos? Oi? Eu acho que daqui 5 anos nós vamos ter assim, a cirurgias abertas vai ser assim, nós vamos discutir, olha, esse acho que nós vamos ter que fazer aberto, porque não vai ter dúvida, vai ser tudo laparoscópica e os casos muito difíceis vão ser robóticas. Então, eu não tenho dúvida, a laparoscopia vai ser a rotina, os casos difíceis a robótica e os casos assim muito específicos aberto. Então, a cirurgia aberta vai ser assim, eu acho que vai ficar lá, dependendo do serviço. É tipo cesárea mesmo. Bom, no bloco de pâncreas, eles trouxeram... Só vou fazer um comentário, vou puxar um pouquinho, vou puxar uma discussão aqui, porque o nosso serviço, a gente não tem o hábito de usar prótese, né? Prótese só na via biliar, mas no tubo digestivo nós fizemos uso de prótese em fístulas de bariátrica. E então eu estou com um caso de estenose do reto, lá aquele caso, eu falei com o Carlos, o Barretos tem usado muita prótese em caso de urgência, e aí depois faz eletivo. Eles usam prótese, vem aqui com obstrução intestinal, passa prótese, tira da urgência. Sigmoide e tal, faz uma prótese, aí interna, faz o preparo de colo, tal, tira o paciente, e uma semana, 10 dias depois faz a cirurgia eletiva por vídeo, né, do que fazer aquele Hartmann, colostomia, colectomia total, aquelas coisas. Então nós precisamos, no nosso serviço, nós precisamos investir nas próteses em caso de urgência e nas próteses nos casos de paliação. Eu acho que é um foco que nós endoscopistas aqui precisamos ter mais atento, que é uma grande arma para o paciente e para o cirurgião. Evita muitas cirurgias agressivas, cirurgias assim, grandes com a prótese. No bloco de pâncreas, eles trouxeram o Santived, que é um indiano, que está já há 10 anos na Mayo Clinic estudando pancreatite. Ele, inclusive, é o autor do capítulo de pancreatite aguda do Up to Date. Então, ele mostrou
ele falou lá na frente, que igual o The Mister, que é pra gente rasgar os livros. Ele tá mostrando que tudo que a gente acreditava antes já tá mudando na parte da pancreatite aguda. Ele falou que a escala, o índice de Hanson é muito ruim, é difícil, você precisa pedir vários exames, você tem que aguardar até as 48 horas para poder fazer a previsão se a pancreatite é grave ou leve, e que são vários os exames laboratoriais que você precisa fazer. A escala de Apache, então, você precisa ter um computador do lado para colocar vários dados para ele calcular. Não é uma coisa fácil de se fazer. Funciona muito bem o Apache, só que só é utilizado em protocolo clínico de pesquisa, porque é impossível você usar no seu dia a dia. Então, ele sugeriu que se use esse score aqui, que é o Systemic Inflammatory Response Syndrome Score, que ele é composto de 4 itens. Frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20 ou pressão arterial de CO2 menor que 32, temperatura maior que 38 ou menor que 36 e leucocitose maior que 12.000 ou menor que 4.000. Isso, se tiver 2 desses 4 parâmetros, você já pensa que pode ser uma pancreatite grave. E ele falou que, comparando com a escala de Hanson e com a escala de Apache, nas 24 e 48 horas, não teve diferença. Então, isso aqui é um score muito mais simples, muito mais fácil de se aplicar. Você precisa só de um termômetro e de um hemograma para calcular ele. E ele é tão bom quanto os outros scores. Uma outra coisa também que ele está querendo mudar é a classificação, que hoje é só entre leve e grave. Ele acha que é importante a gente considerar uma moderada. Que a pancreatite grave ela é considerada quando ela tem coleção, necrose pancreática e falência de órgãos. Já a leve é quando ela não tem nenhuma dessas. E a moderada, ele acredita que devia ser quando o paciente tem coleção e necrose pancreática sem falência de órgãos. O racional dele para isso é que esse paciente aqui vai embora logo. Esse paciente aqui morre rápido. E esse paciente aqui é o que fica internado muito tempo no hospital, é submetido a múltiplos procedimentos e é o maior custo dos pacientes da pancreatite aguda. Então, por isso que é importante identificar esses pacientes para poder tentar melhorar a abordagem para eles e tentar reduzir o custo e melhorar a morbidade, que são os pacientes que vivem, mas têm muitas complicações. Quanto às coleções, falou, nunca intervir antes de 14 dias. Se você intervir numa pancreatite aguda, por pior que ela esteja, antes de 14 dias, a mortalidade beira 95%. É muito alta a mortalidade nos pacientes abordados precocemente. E ele comenta que mesmo nos pacientes infectados, tem que tentar postergar a intervenção para após 4 semanas. E também o que ele comentou, a abordagem dessas coleções nesses pacientes tem que ser o menos invasiva possível. Quanto menos invasiva, melhor. Então, ele mostrou tratamento por endoscopia, transgástrico, você entra pelo estômago, faz um furo na parede posterior, onde está o baulado, dilata, entra com o aparelho dentro da cavidade da fístula, faz necrosectomia por endoscopia. As coleções que você não consegue tirar por endoscopia, você trata com percutâneo, guiado por tomo, guiado por ultrassom, coloca dreno lá, dreno de pigtail, você gira o dreno lá dentro, quebra as coleções, as lojas das coleções, e se você não conseguir resolver por endoscopia e percutâneo, você associa a laparoscopia. A fazer cirurgia aberta só em último caso. Quem quer comentar? Algum comentário? Bom, essa ideia de postergar a pancreatite com necrose para bem, nunca intervir antes de 2, 3 semanas, isso já é conhecido há muito tempo, mas o que a gente percebe é que muitos serviços, naquela ansiedade, intervia, né, principalmente esse serviço que não tem muito, vê aquela barriga feia, o paciente mal, ele já indica cirurgia. E nós temos essa filosofia já desde que nós chegamos aqui, por causa da linha do Marcel, que preconizava.
E também nós, há muitos anos, há muito tempo, nós não fazemos mais a laparotomia necrose. A gente faz por punção, endoscopia em alguns casos, mais em cistos, tal, mas esses pancreatites com necrose a gente tem feito por laparoscopia. E a gente tem assim tido alguns, não é comum, é raro, mas os casos que nós intervimos por laparoscopia, o resultado foi sempre muito bom, né? Eu acho que, cadê Marcelo? O último caso aí foi um caso que a Doriane, acho que foi a Doriane, no Salete, que indicou como um abdômen agudo. Aí eu falei, não, vamos esperar, fizemos uma tomografia e tal, né? Esperamos o caso, ficou na UTI bastante tempo. E depois falou, olha, isso aqui em uma semana está em casa, esse paciente. A gente drenou e o paciente foi embora, nem sei o que deu depois. Isso, a gente drenou e ficou bom, né? Então faz uns 6 meses por aí, né? 4 meses. Isso, porque a gente, na verdade, o que acontece com essas sequestrectomias, essas necrosectomias, é que quando você não limpa direito, você tem que fazer repetidas vezes. Né? Então, não sei se a endoscopia, eu não sei como é que é feita essa sequestrectomia por endoscopia. Se uma vez só resolve, ou não, se acaba... Se for muito precoce, ainda antes de 4 semanas, o paciente não tem uma cápsula bem definida, mas tem uma coleção bem próxima do estômago, você vai lá e coloca uma prótese metálica recoberta. Né? Drena, né? Isso, drena para dentro do estômago. Depois, você, de 1 semana, 2 semanas que já completa essas 4, forma bem um trajeto, você tira essa prótese metálica, dilata, entra com o endoscópio lá dentro com um basket ou com uma cestinha e vai quebrando e vai dissolvendo. O Ben Miller, lá dos Estados Unidos, ele costuma jogar água oxigenada. Ele joga um pouco de água oxigenada, balança lá dentro e tem que ser procedimentos repetidos. Então daí você sai, deixa drenado com pigtail e vai repetindo até limpar tudo. Elas são progressivas, elas só vão se instalando. Uhum. Vai necrosando, se limpa, vai necrosando, então por isso que... Então, comentar em cima de 14 dias, 4 semanas, e em cima de endoscopia, punção e laparoscopia. Né? Por que nunca se interveio antes dos 14 dias? Exatamente o que o Tomás falou. Porque antes dos 14 dias, as necroses ainda não estão definidas, estão apodrecendo, o tecido ainda é friável, sangra muito, e você começa a mexer, ele não está solto, ele está preso, você mexeu, sangra, morre, 95% dos pacientes morrem. Você que mata. Está necrosando, está apodrecendo, mas ainda tem coisa viva, tem sangue, tá? Então você mexeu, você mata. Então, no mínimo 14 dias. Só que de 14 dias até 4 semanas, nas próximas, a necrose ainda tem coisas podres e coisas ainda não está bem podre. Então, aquelas coisas bem podres você consegue tirar. E aquelas coisas que estão mais ou menos podres, ele está grudado e está apodrecendo. Então, você tem que fazer repetidos procedimentos, vai apodrecendo, você vai tirando. Então, do 14 até você tirar tudo, você vai fazendo vários procedimentos. Endoscópico, ou punção, ou laparoscópico. A ideia de você esperar 4 semanas é que está tudo podre. Aí você consegue, em uma vez só ou 2 vezes, limpar tudo, porque aquilo está podre e encapsulado. Aí não tem vaso, não tem nada. Aí você pode arrancar. Eu costumo pegar aquela pinça de coração e vai lá e puxa, sai aquelas necroses. E ali não tem vaso, então não sangra. Então, depois de 4 semanas, você pode jogar água oxigenada, fazer o que o Ivan está falando, que ali você está mais seguro. Agora, se você começar a agredir muito entre 14 e 28 semanas, 14 dias e 8 semanas, e um mês, se você começar a cutucar muito, pode sangrar. Pode sangrar e sangramento pode ser meio bicho feio. Né? Então, você tem que limpar assim com muito cuidado. Eu acho que a endoscopia, você entrar dentro da cápsula, é fantástico, porque você sabe o que você tira e o que você não tira. Né?
E a laparoscopia também é fantástica, porque você entra lá dentro do cisto necrótico, zona necrótica, e você seleciona. O que eu tenho amenizado as intervenções frequentes? O que eu faço, na verdade, é a laparoscopia, e faço uma janela na barriga, uma porta, e fixo, e faço um túnel, né? Fixo as bordas do estômago, do colo, assim, na parede, para que a incisão comunique direto com o reto gástrico, com a região de necrótica. E boto um monte de dreno. E aquilo vai apodrecendo e vai saindo espontaneamente. E aí eu boto a Marcélia, a Irani para lavar. O que acontece? Aquilo vai saindo. Então, as nossas necrosectomias por laparoscopia com uma janela grande, a gente não tem feito várias laparoscopias. Não é verdade? Acho que o pessoal, como a gente pega pouco, alguns têm acompanhado. Mas essa não, foi uma vez só, não foi? Então, uma vez só. E essa nós levamos lá por umas 4 semanas. Então, isso que eu acho que o Ricardo tem acompanhado mais, né, Ricardo? Não é isso que a gente faz? Eu, pelo menos nos últimos, eu fiz uma janela grande e quem tira o resto é a enfermeira, um curativo. E depois vira uma hernia, a maioria vira uma hernia incisional. Porque, na verdade, é uma laparoscopia com uma mini laparotomia para sair a sujeira. Para sair a sujeira, para evitar esses procedimentos de repetição. Quer dizer, é um jeito nosso, tupiniquim, de resolver, porque a gente não dá para ficar mexendo toda hora nesses pacientes. Então, o ensinamento é que essas classificações novas, e nunca mexer antes de 14 dias, e de preferência levar o paciente até 4 semanas. Depois de 4 semanas é muito fácil essa cirurgia, muito fácil mesmo. Às vezes até uma drenagem, qualquer tipo de drenagem resolve. Agora, entre 2 semanas e 4 semanas, ainda a necrose não está madura. Ivan, e em relação ao antibiótico? Quando começar? Ele comentou que quando tem uma necrose muito grande, coleções com gás, ou quando o paciente está muito grave, quando está evoluindo ruim com uma resposta inflamatória sistêmica, você entra com antibiótico, de preferência carbapenêmico, imipenem. Então, paciente grave e necrose grande no pâncreas, com coleção. De endoscopia, o professor Dalton, que vocês conhecem, né? Dalton e mais ele é dinamarquês, ele mostrou vários procedimentos de ultrassom endoscópico nesse caso de complicações e guiados por ultrassom, né? Esse é um papel importante aqui nesses casos também. Sim, o ultrassom ajuda bastante quando essas coleções não abalam a parede. Mas geralmente, por causa da proximidade, quando você entra na endoscopia, mesmo sem o ultrassom, nada, você vê que a parede posterior está muito abaulada. E daí você testa com uma agulha. Você pega uma agulha e punciona. Se vier pulso, se vier coisa diferente, você sabe que pode fazer tranquilo. Mas, claro, o ultrassom é uma coisa que ajuda mais, dá um pouco mais de segurança ao procedimento, mas não é essencial quando abaula a parede gástrica. Isso no intraprocedimento, né, que você fala? No procedimento. Isso eu não sei se vale, eu não sei, mas eu não ouvi comentário. Isso o Marcel sempre dizia o seguinte: quando tem uma necrose aqui no processo uncinado, que tem uma necrose que fica aqui, é um sintoma de mau prognóstico, porque é um processo muito difícil de drenagem. Quando fica retida a necrose e tal, e aqui atrás da porta ali, no processo uncinado, fica a necrose. Eu tive um caso desse, e acho que o Tomás que acompanhou, porque naquela época acho que era eu, o Tomás e o Mauro. Um paciente de Toledo, um rapaz. O que nós fizemos? Ele tinha necrose tudo aqui, ele tinha necrose aqui e tinha necrose aqui na goteira parietocólica aqui embaixo. O que nós fizemos? Aqui em cima foi feita uma incisão, drenou isso aqui. Aí fizemos uma incisão por trás aqui e drenamos aqui atrás do colo. E aqui fizemos uma incisão aqui e fizemos uma manobra de cóclea e drenamos por aqui. Então, o que nós fizemos? Drenagem aqui, não entramos na barriga. Esse foi outro cara ali do distribuidor ali. Amigo do Igorá.
pegoraram ali, mas agora é do outro. Então, são 2 casos que teve que fazer vários trajetos, mas sem mexer na barriga, porque esse líquido caiu dentro da barriga do intestino, aí viscera, vira fístula intestinal, fístula de cólon, é um desastre. Então, realmente tem que ter muita sabedoria para abordar esses trajetos e achar uma janela. Essa janela aqui foi uma janela cirúrgica, não foi nem laparoscópica, nem punção, nem nada, foi no dedo mesmo, abriu e... não tinha. Agora, é lógico que o acompanhamento disso só é possível com tomografia, né? E tomografia tem que ser assim, ó, exageradamente pedir assim, 1, 2 vezes por semana, né? Bom, ainda no bloco do pâncreas, convidaram o Laureano Fernandes Cruz, que é o chefe da cirurgia hepatopancreática da Universidade de Barcelona, e ele mostrou a casuística deles. Eles têm uma casuística muito grande de pancreatectomia laparoscópica. Sim, são muitos casos, mais de 100. E ele demonstrou vários casos com preservação do baço, ele fazendo nodulectomia no pâncreas, fazendo pancreatectomia esquerda, que é a corpo caudal, preservando o baço com dissecção dos vasos. E também ele mostrou uma técnica chamada da técnica de Warshall, que é a ressecção do corpo e da cauda do pâncreas, com ressecção da artéria esplênica e da veia esplênica, com preservação do baço. Ele faz a secção da artéria e da veia junto com o parênquima do pâncreas aqui, depois ele secciona a artéria e a veia próximo ao hilo do baço e deixa o baço lá, sendo nutrido somente pelos gástricos curtos. Mostrou algumas complicações também, mas é uma técnica que mostrou casos que deram certo, com uma casuística muito grande. Eles fazem bastante esse procedimento. Também o Ricardo Giuredini, do ICESP, que faz parte do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, mostrou a casuística deles, com 48 casos de pancreatectomia lapavídeo, e ele mostrou também as punções que eles fazem. Uma de 10 milímetros aqui para a câmera, 12 milímetros aqui para o grampeador, 2 de 5 milímetros para as outras mãos e para o auxiliar, e uma de 5 milímetros aqui em cima, subchifoide. Essa subchifoide eles usam para o afastador. Lá eles estão usando agora um afastador autostático, que ele entra na barriga, coloca na parede posterior do estômago, deixa ele levantado, armado o campo e fixa num braço mecânico na mesa. Então é uma pessoa a menos e esse estômago não cai, fica paradinho lá, o que facilita bastante a cirurgia. E aqui um dos casos dele, com o pós-operatório, o dreno e a incisão de fanestil. Já estão com 48 casos de pancreatectomia corpo caudal e 5 casos de duodenopancreatectomia por vídeo, no ICESP, que é o Instituto do Câncer de São Paulo. Então, eu acho que o pâncreas é um órgão assim que está rapidamente migrando para a laparoscopia. Uhum. Né? Nós tivemos alguma experiência, o Tomás já fez há uns 10 anos, eu fiz uns 2, o Tomás também fez, pancreatectomia corpo caudal, mas a gente não tem tido muito caso e os casos que os últimos anos a gente tinha feito mais com o perine e tal, então a gente não investiu muito na laparoscopia, ficamos mais na esplenectomia. Mas a gente percebe que realmente por laparoscopia é muito melhor. E um dado importante é que nas doenças benignas e de corpo e cauda existe uma migração para a preservação do baço, né? Porque há muitos anos a gente tinha dificuldade de preservar o baço, mesmo na aberta. Depois a aberta começou a preservar o baço, fazer pancreatectomia com preservação do baço, e agora por vídeo também tem muitos casos de preservar do baço. Você vai falar do baço também? Não. O baço é uma coisa que foi falado muito lá, o Edivaldo, que é do serviço de urgência, e também esse pessoal que faz pancreatectomia, tem visto que o índice de infecção, de sepse pós-operatório em pacientes que tiram o baço é bem maior que os que preservam o baço, isso a curto prazo e a longo prazo também. Então precisa tomar cuidado com vacina, um monte de coisa. E também o baço é um órgão importante, né?
nós aqui da Gastro, a gente não tem assim experiência com pancreatectomia com preservação de baço. Eu conversei com o Juredini ali, perguntei como é que faz a esplenectomia, a pancreaté por vídeo, e ele disse que ele me deu as ideias lá, mas ele começa sempre preservando o baço. Mas quando ele vê que as coisas tá feias, ele tira o baço. Ele falou Ele que muda. é bem permissível. É. Ele vacina todo mundo 14 isso. dias antes e se começar a sangrar, se tiver complicação, ele tira o baço. Tira o baço, exatamente. Ele não galinha, ele começa a preservar. O pessoal bateu nele quando ele falou isso. Mas eu acho que não, né, perder o paciente no intraoperatório por causa do baço também não dá, né? Então, mas eu acho que os casos selecionados nós temos que fazer por vídeo mesmo. Acho que nós não estamos ainda na posição de fazer duodeno pancreaté, mas a pancreatectomia corpo caudal por vídeo é muito fácil e muito simples, principalmente se for retirar o baço. E eu acho que, e preservando o baço também eu acho que dá para a gente fazer e dá para a gente começar a introduzir essa nova modalidade na clínica. Bom, de vias biliares, eles focaram bastante na estenose cicatricial. O Jukemura falou sobre as causas e a prevenção. Ele mostrou uns trabalhos legais lá que eles pegaram cirurgiões, levavam fazer teste em simulador. Então o cara ia lá, fazia um teste de manhã. Daí no outro dia ele saía à noite e fez 2 grupos. Um grupo que saiu à noite jantar e dormir tarde, e outro grupo que foi jantar, bebeu vinho e dormiu tarde. E depois comparou no simulador esses cirurgiões, todos cirurgiões já com a curva de aprendizado completa. Então ele viu que quando você dorme tarde e bebe à noite, você fica com problema durante quase 2 dias. E a hora mais crítica é a tarde do dia seguinte, onde tem o maior número de lesões e o maior número de perda de coordenação motora. Na parte cirúrgica não tem nada novo, eles mostraram técnica de Hipkuino com dissecção do ducto hepático da esquerda para fazer anastomose, falaram sobre fazer anastomose ampla, mostraram algumas técnicas de anastomose. O que tinha de diferente foi o que o Eduardo Moura mostrou para tratamento da estenose cicatricial de lesões bismuth 1, que são aquelas com mais de 2 centímetros de distância da confluência, que antigamente se tratava com próteses plásticas, com a colocação de várias próteses plásticas. Depois essas próteses eram retiradas e trocadas, necessitando vários procedimentos, e hoje está se tratando com próteses metálicas. Antigamente não se usava prótese metálica autoexpansível porque ela não era recoberta. Então, quando você colocava numa doença benigna, o tecido acabava crescendo por dentro da malha da prótese e você não conseguia tirar depois. Agora, com as próteses recobertas, que elas têm uma camada de silicone sobre a malha de aço, a malha de titânio, o tecido não cresce mais. A grande vantagem é que você coloca essa prótese só uma vez, não precisa, como a prótese plástica, ficar fazendo vários procedimentos, e dentro de uma prótese dessas aqui de 10 milímetros, cabem 20 próteses plásticas de 7 French. Então é um tratamento muito melhor, muito mais efetivo do que a prótese plástica. E as vantagens, como eu já falei, o custo, não são necessárias várias sessões, o paciente adere bem ao tratamento, porque precisa fazer uma para colocar, uma para tirar, e tem baixa mortalidade. Trouxe um vídeo. Aqui, ó, dá para ver que é um caso bem complexo, deve ter sido uma cirurgia complicada, com vários clipes colocados aqui, uma amputação aqui da via biliar, com mais de 2 centímetros da confluência, associado à fístula, que já vai cateterizar aqui com o fio guia, colocado a prótese, que está bem recanalizado. 3 meses depois a prótese é retirada, e a colonografia controle mostrando a recanalização da via biliar. Então isso é uma das coisas, o que das vias biliares, o que foi mostrado de novo. O resto não teve nada de diferente. Então, no bloco de fígado, eles convidaram o Jacques Berruti, que ele é francês. Como que fala isso aqui, ó, Dr. Mauro?
Bijou, do Hospital Bijou, da França. Isso, ele é o chefe do transplante hepático desse hospital. Do Hospital Bujan. Então ele mostrou a técnica a manobra de hanging liver, que é baseada num espaço que existe na veia cava, um espaço avascular na parte posterior do fígado, onde os vasos saem todos laterais e é possível você passar um instrumento bem fácil, porque é uma área de tecido bem frouxo, e tracionar uma sonda que fica por trás do fígado. E você pode escolher se você quer levar ou não a veia média na ressecção, dependendo do lado que você puxa essa sonda. E a vantagem dessa técnica é que com a tração você consegue fazer o controle do sangramento venoso, que é uma coisa que a gente não tem durante a hepatectomia. A gente consegue controlar o influxo vascular com manobra de Pringle ou M-Pringle, mas o sangramento venoso ele é difícil de controlar. E com essa técnica, você tracionando esses dois cordões, você controla totalmente o sangramento venoso. Então, além dessa vantagem, ele também guia a secção do parênquima. E eles usam bastante isso aqui, principalmente em doador vivo e tumores muito grandes do fígado, próximos de grandes vasos. Ele também comentou sobre ressecção de HCC em cirróticos. Ele falou que é uma coisa que se pode fazer, é muito bom, prolonga o tempo de lista do paciente, não que o paciente fica mais tempo na lista, mas ele tem mais tempo antes de sair dos critérios de transplante. Ele mostrou um trabalho de 114 ressecções que eles fizeram, num acompanhamento durante de 2 a 11 anos, eles tiveram 90 casos de recorrência. Isso é, lógico que é muito alto, mas quando você faz uma ressecção num paciente que tem HCC, você já sabe que aquilo é um fígado doente, que ele vai formar outros, o fígado está todo em risco de ter HCC, por isso esse alto índice de recorrência. Porém, esses pacientes ganharam tempo para chegar a vez deles no transplante. Então, eles perceberam que dessas 90 recorrências, 60 recorreram dentro dos critérios de Milão, que são os critérios de indicar o transplante, que são 3 nódulos até 3 centímetros ou 1 nódulo até 5 centímetros. Porém, 30 pacientes, 33%, quando recidivaram, já recidivaram fora desses critérios, perdendo a indicação do transplante e saindo de lista. Então, o que eles perceberam nesses 30 pacientes é que os fatores preditivos de recorrência fora dos critérios de Milão é a idade acima de 60 anos, uma alfa-feto maior que 400 no pré-operatório, tumores maiores que 3 centímetros com invasão vascular, pobre diferenciação ou lesões satélite e pacientes com fibrose F4 no fígado. Então, a conclusão disso foi que é para se indicar a ressecção de hepatocarcinoma em pacientes com Child-A, que tem uma boa reserva hepática ainda, porque isso você mantém o paciente mais tempo na lista, é bom para o paciente, não tem fígado para todo mundo, que na avaliação no pós-operatório, se não tiver critérios de mau prognóstico na avaliação da peça, esse paciente pode ser seguido. Porém, se tiver 2 ou mais critérios no pós-operatório disso aqui, você não segue esse paciente e já indica transplante antes da recidiva. Já esses pacientes que você acompanha, você só vai transplantar se ele tiver um novo HCC ou se piorar a função hepática dele. Também no bloco de fígado, eles mostraram o Paulo Hermann mostrou uma sessão de vídeos. Eles mostraram controle do influxo vascular com Pringle e M-Pringle, mostraram segmenté lateral esquerda, mostraram hepaté direita, hepaté esquerda, todos os procedimentos, discutiram a posição dos portais, mostraram vários detalhes técnicos, e também o Marcel Machado, que é o Marcelzinho, filho do professor Marcel, mostrou a técnica que ele está desenvolvendo, que ele é um dos grandes incentivadores, que é o acesso intrahepático aos pedículos glissonianos, que hoje ele já está fazendo por vídeo. O acesso intrahepático serve para você poder controlar o influxo vascular e ligar esse pedículo sem necessidade de dissecar o hilo hepático. Então, através de marcos anatômicos que não precisam de dissecção, ele introduz pinça vascular, por exemplo, aqui na hepatectomia esquerda, tem 2 locais, um no meio da divisão e outro aqui logo abaixo do ligamento de Arantius. Ele faz 2 buraquinhos aqui com o elétrico e introduz uma pinça profundamente no parênquima, uma pinça vascular, e faz o clampeamento. Depois ele observa se com essa pinça vascular ele conseguiu pegar todo o pedículo, vendo a isquemia do parênquima.
Se está confirmada a posição do pedículo, depois ele entra com um grampeador nesses mesmos orifícios e grampeia já o pedículo aqui, deixando todo o lobo esquerdo isquêmico, e depois faz só a ressecção, sem a necessidade de nenhum tipo de dissecção, sem pegar a artéria, sem pegar a veia porta aqui, o que deixa a cirurgia muito mais rápida. Então ele mostrou ele fazendo isso tanto no fígado esquerdo quanto no direito, mostrando isolamento de segmentos específicos, como 2 e 3, só o 2, só o 3, o 6 e 7, 5 e 8, mostrou técnica de todas essas abordagens. No cólon, que foi o último bloco, foi na sexta-feira à tarde, a gente acabou não conseguindo assistir tudo, mas a primeira coisa que a gente assistiu foi uma sessão de vídeos, onde eles também discutiram vários detalhes técnicos sobre a colectomia laparoscópica. Mostraram colectomia direita, colectomia esquerda, a posição dos portais que eles utilizam. Tinham vários cirurgiões lá, a grande maioria deles usavam 5 portais, com a câmera no umbigo e mais 2 de cada lado, com pequenas variações da distância entre esses portais, e mostraram retossigmoidectomia, liberação do ângulo esplênico, direita, esquerda, todos os vídeos de colectomia. Bom, acho que era mais alguma coisa, Dr. Sangardi, que o senhor queria comentar que não falei? Aonde? Mais para trás? Bom, o pâncreas nós comentamos, eu acho que dá para fazer tanto a pancreaté com preservação e sem preservação, a esplenectomia. Quando você tira o baço junto, a cirurgia, a pancreatectomia, corpo caudal com esplenectomia é mais demorada. Mais demorada porque depois tem que tirar o baço e fazer uma incisão. Então, a dissecção do pâncreas é mais demorada na pancreatectomia com preservação, mas no fundo a soma quando faz a tirada do baço, o tempo é maior, né? Próximo. Essa prótese aqui eu perdi uma parte lá, mas eu acho que a parte dos endoscopistas, eu acho que tem que vocês já estão partindo para esse lado, investir. Eu acho que à medida que tiver mais câncer, vai ter mais chance. Próximo. Então aqui entra alguns o fígado, eu acho que também tá no mesmo caminho do pâncreas, só que o fígado, o lado direito ainda é caso muito específico, um grande problema do fígado são os vasos, né, os pedículos vasculares e biliar. Então, quando você vai selecionar uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia aberta, você tem que selecionar muito bem em relação aos vasos, porque é um grande problema. Essa manobra do francês, essa de colocar esse cadarçamento em cima da cava, eu acho que, não sei se, acho que o Minoro e o Ivan operaram a urgência de fígado, explosão de fígado, né? Então, nesses casos, às vezes eu acho que no intraoperatório daria para fazer isso, e aí de repente ver a melhor opção, se faz hepaté, rafia, ver os ductos, ver os vasos, né? Porque numa urgência sem esse procedimento você tem que optar rapidamente se vai fazer sutura ou hepatectomia. Se tiver o controle dos pedículos, eu acho que de repente dá para compensar o paciente, o anestesista dá volume, e aí depois estudar qual a melhor opção. Esse paciente está com fístula muito alta, né? Não, está diminuindo, já. Diminuindo, né? Já está com 100 de... Mas eu acho que a gente tem que aprender essa tática aí, porque eu achei muito interessante mesmo. Isso, principalmente cirurgia aberta. A gente tem que começar com cirurgia aberta, porque acho que por vídeo eu não vi ele falar por vídeo. Não, o Belretin não faz vídeo. Essa manobra é aberta, né? Mas eu achei muito interessante mesmo, né? Próximo. Aqui nós temos um caso de cirrose. Um paciente tem um nódulo de 4,5 centímetros periférico, e ele tem 61 anos, né? Então é aquele caso assim extremamente complicado, e ele é alcoólatra, ele tem que esperar um tempo para entrar na fila e conseguir o transplante ascite. Ele é Shire de C. Então, esse paciente, seu Luiz, acho que a maioria das pessoas conhece, ele está no mato sem cachorro.
porque ele está com um nódulo de 4,5 centímetros, ali fala 5 centímetros, né? Mais que 5 sai da lista. Sai da lista. Ele não é Shy de A, então não dá para operar, tirar o nódulo e esperar o transplante. E também ele não pode ir para o transplante porque ele é alcoólico e tem 61 anos. Então, é o caso do menino. No Brasil, eu não sei se é 65 anos, mas de qualquer maneira ele está indo segunda-feira lá com o Júlio Coelho para tentar entrar na lista de transplante. E outro dado importante aqui, que foi visto é o seguinte: ele fez uma ressonância e uma tomografia. O Minoro acho que pediu uma ressonância, né, Minoro? E eu pedi uma tomografia. Na tomografia apareceu um segundo nódulo, no segmento 4, por ali, e o nosso tomografista não viu. E aí, aquilo que e se tiver um segundo nódulo, também mais de 3 nódulos não dá. Aí a Andréia fez uma ecografia na quarta-feira e achou um terceiro nódulo. Entendeu? Que a tomografia não viu. A tomografia e a ressonância só viu aquele nódulo maior. Então, nós temos problemas assim em todos os sentidos. Então, inclusive, por isso que eu falei com a Andréia esses dias aí, para ela tentar vir participar aqui da nossa reunião e tentar melhorar esse índice de preocupação. Então, você vê que é um caso complicadíssimo, né? Então, esse paciente, estamos no mato sem cachorro. Eu apresentei com o Paulo Hermann, falei com o Carneiro, chefe de transplante do fígado do HC. O Carneiro até falou assim: ó, se ele for para Shy de B, eu acho que dá para tentar tirar. Shy de B. Ali fala Shy de A. Tá? Porque é a facilidade de tirar. Mas com o segundo nódulo já contraindica a retirada desse nódulo. Então, esse paciente, na verdade, cirurgia para retirar o HCC não dá, né? Porque tem 2 nódulos e é Shy de C. Então, tá nessa situação. Próximo. E agora, esse acesso intrahepático glissoniano, se ficar bem padronizado por vídeo, eu acho que é uma das barreiras que a vídeo encontra, é o controle do pedículo no intraoperatório, porque a gente não tem como colocar a mão e ficar comprimindo. Então, esse acesso, eu acho que é um passo gigantesco para melhorar vídeo, sabe? E aí, daí talvez comece a arriscar um pouquinho mais os tumores mais próximos dos vasos, né? Porque aí você pode entrar no fígado e procurar lá dissecar com mais cuidado, não ficar porque a gente tende a botar o grampo e ir se cortando, né? Então, mas eu vejo assim, agora o lado esquerdo, segmento 2 e 3, isso já tá virando padrão ouro. Nós temos casos aqui, né? Nós temos um caso com o Perini e com o Paulo Hermann, e alguns nódulos superficiais também eu já fiz sozinho aqui com o pessoal da casa aqui. Eu já fiz uns 5, 6 casos que a gente tirou nódulos periféricos, né? Então a gente também tem que entrar firmemente nessa área aqui. Infelizmente o Paulo Hermann veio na quarta-feira, era um caso muito bom, o Marcelo estava lá com anestesia, e infelizmente é um rapaz de 51 anos e já estava com carcinomatose, então a gente ficou extremamente frustrado, porque era um caso assim muito bom, muito bem selecionado para a hepaté direita. Na opinião do Paulo Hermann, seria a primeira hepatectomia direita do Paraná, e ele já tem 7 casos, seria o 8º caso dele, né, de hepaté direita, porque é muito difícil achar um paciente bom para fazer hepatectomia direita por vídeo, né, por enquanto. Depois disso, eu acho que o Marcelzinho deve ser mais agressivo do que o Paulo Hermann. O Marcelzinho tem mais casos. Mais Se entrar na internet e colocar, o Marcelzinho tem um site, chama Hepatectomia. Tem vários vídeos, ele é bem agressivo. Ele já está fazendo hepatectomia sem dissecar veia, sem dissecar cava, hepaté direita, sem dissecar veia hepática direita, sem dissecar cava e sem dissecar o hilo. Então ele mete um grampo no hilo, daí ele coloca um grampo aqui, ó, nesses 2 pontos aqui. E daí no buraco que fica desse grampeador, ele já entra com um grampo paralelo à cava, vai até o diafragma e grampeia. Então ele separa já todos os vasos da cava. Daí ele
em cima, ele em vez de ir reto e pegar a hepática direita, dissecar a hepática direita, ele faz uma pequena curva e pega ela de lado por dentro do parênquima. Então ele faz 2 grampeamentos, vai seccionando, chega lá no final, um terceiro grampeamento, acabou a hepatectomia direita. E o último. Algum comentário, alguma coisa? Acabou. Queria aproveitar assim, e pedir para quem vai em congresso, primeiro parabenizar o Ivan Sagai pela apresentação, que quem, como nós já comentamos, quem vai está vendo coisas e quem fica trabalhando. Então é muito importante que quem vá, pelo menos, fotografe algumas coisas principais que achou, veja tudo, mas se foque em algumas coisas para apresentar. E você com uma máquina fotográfica sem flash, você pode sentar lá e fotografar quanto quiser que ninguém vê você fotografando. Lógico que sem flash, né? Porque tem uns que são, os caras não têm noção, ficam com flash lá. Então não, tem que tirar o flash. Então isso daí é fácil de fazer. Eu apresentei quando fui lá em Chicago vários casos. Tem que ser sem flash. E a outra coisa é que, falando em transplante hepático, eu liguei pro Romeu Tolentino essa semana e ele está aqui já em Cascavel, está bem do transplante, está tomando remédio, mas está bem. Então quem conhece ele aí, que a notícia é que ele está já está bem, está normal, diz que está melhor que antes.